Meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos fazer uma análise sobre a vida dos nossos orixás, né, que seria o que eles passam para nós. Então, o que acontece? Nós vimos recentemente em diversos filmes, até da Netflix, como a Mulher Rei, Rainhas Africanas, e mais recentemente o filme Jagum, é muito do arquétipo que as pessoas teriam do orixá. E Jagum mostra o que seria Ogum. Mas antes de começar, eu vou contar um Itan que existe de Ogum, que nós podemos ter uma associação que estava. O que acontece? Como nós sabemos, Ogum era um guerreiro que saía guerreando, atacando e pilhava as aldeias, né, que seriam as cidades antigas. E dentro disso, e retornava sempre trazendo, presta só atenção, muitos escravos. Então nós podemos ver que na sociedade africana já existia a situação de transformar o negro em cativo, ou seja, o próprio negro fazia do irmão dele de cor, de pele, cativo. Os brancos só aproveitaram essa situação. Então, esse hábito, inclusive, em algumas, hoje nós estamos em 2023. Se você chegar e pesquisar, ainda existem países na África que tem o sistema ainda de escravidão. Pois bem, então vamos lá. Aí Ogum trazia os cativos, trazia espólios de guerra. Mas o que é espólio de guerra? Espólio de guerra nada mais é do que aquilo que dos lugares que ele invadiu, ele roubou. Ele tomou das pessoas. Ou seja, ele tomou bens das pessoas, destruiu as casas, matou, roubou e provocava aquela guerra, tudo. E o que vem junto com a guerra? Fome, miséria, sofrimento, dor e choro. Isso nós podemos chegar e ver sempre quando você tem uma guerra. Então, apologia ao Ogum, nós estamos fazendo esse tipo de coisa que hoje a nossa sociedade não permite mais essas situações. E no filme Jagum, que está em cartaz na Netflix, nós podemos chegar e ver o que era aquela sociedade, embora não esteja ocorrendo tão lá atrás, porque nós vemos o uso de armas de fogo. Tá? Mas o Itan diz o seguinte: o Olodumare, né, situação toda chegando, vendo que Ogum continuava com aquelas guerras sem fins, atacando tudo, então foi convocado para que os orixás procurassem resolver essa situação. Tá, que foi dada para que Oxalá e Iemanjá resolvessem. Logicamente que Oxalá e Iemanjá não iriam lá de cara ali para chegar e resolver isso, e invocaram mais um para chegar e fazer parte dessa comissão. E esse que foi invocado para fazer parte dessa comissão e complementar essa situação não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que Exu. E assim foi. Quem fez o primeiro contato com o Ogum foi Exu. E no primeiro, e assim mesmo, não conseguiu aquela demanda, aquela situação toda, até que Exu, em determinado momento, colocou ao Ogum, que aquilo não poderia chegar e ficar mais, que estava acabado aquele tempo, e aquele tempo não poderia mais continuar. Quero também deixar claro uma coisa: Ogum não é um orixá.
tecnicamente falando, como Xangô também não é, Otim também não é, existe categorias dentro do mundo espiritual africano. E Ogum é outra categoria, determinados que nós falamos que é orixá são outras categorias. E assim foi então marcado diversas reuniões, Ogum insistindo tudo, até que conseguiram chegar e dobrar Ogum. E foi marcado então aí uma reunião entre três: Ogum, Oxalá e Iemanjá. E após muita discussão, tudo de lá que Ogum chegou, Ogum disse: então não farei mais as guerras, não praticarei mais isso contra os homens, mas receberei de oferenda aquele bicho que é mais próximo dos homens. Por isso que Ogum na África recebe como oferenda o cachorro selvagem. Tá? Bom, mas aí foi se seguindo aquela situação, porque consegui parar com aquela selvageria de Ogum, de chegar e trazer. Uma coisa que ali no filme não mostra são os estupros, porque sempre quando tem guerra tem essa situação. Os cativos eram levados e as mulheres eram estupradas. Viu? Tanto é que existe a narração que foi levado uma cativa tudo que Ogum quis, o pai de Ogum que seria, né, na aldeia tudo representou, e escolheu ela e foi aquela confusão toda, entendeu? Mas ninguém perguntou à mulher com quem ela gostaria de ficar e se ela gostaria. Veja como é que é a situação. Hoje nós tentamos chegar e ver diversas coisas, mas esquecemos dessa situação. Que os próprios gitanos africanos, de fato, demonstram essa violência, essa selvageria praticada por Ogum no período. E essa mesma violência, selvageria que nós estamos, quando tocamos o candomblé, iniciamos, chegando e trazendo. Procuramos dar polimento, tá? Botar uma mentalidade cristã em cima que não tem. Inclusive existe determinado na África tudo em que a parte mais forte de Ogum ninguém mexe, porque em violência é o ser humano retornando ao momento que se torna bárbaro, tendo guerras, mortes e essas situações todas. Então é importante, esse filme de Ogum mostra isso. Mostra também todos os filmes africanos, né, muito bem feito, vou chegar a colocar, dá para a gente ter uma situação muito boa em que nós vemos o uso da magia, o uso, né, da espiritualidade, está ligado? Como todas as sociedades antigas. E aí a pessoa chega e fala assim, não, porque isso daí o candomblé que é coisa do diabo, não. Se a gente chega e vê na Bíblia também, olha só, foi Deus que chega e diz assim, vocês vão entrar naquela cidade, vão matar tudo. Não vai sobreviver homem, mulher, criança, nem nada, mata os animais, mata isso, aquilo, outro, e corta todas as árvores. Isso daí, ninguém fala essas barbaridades. E o povo de Israel, quando todas as cidades que foram tomadas, quando saíram do Egito, olha o que aconteceu. Saul também foi punido porque não matou a todos, como deveria ter sido ordenado, que hoje que Deus ordenou. Então nós podemos chegar a ver que não é uma situação apenas de Ogum. Nós vemos também descrito na própria Bíblia. E muito das violências que nós vemos hoje, os neopentecostal, determinadas igrejas chegam a fazer, é porque está lá relacionado na Bíblia. Tá? Quem escreveu a Bíblia, que aquilo lá não foi Deus, colocou determinadas situações, tudo que hoje está trazendo problema na nossa civilização, no grau de evolução que estamos. Tá? E isso é importante chegar e ver. Então esse filme Jagum Jagum, ele mostra essa situação, tá? Aonde as pessoas chegam, a vaidade, o uso excessivo das forças, aquela escola de guerreiro,
que na realidade era o próprio que atacava todos os reinos tudo, e para se defender. Nós vemos isso nos dias atuais, onde você provoca guerra tudo para vender arma, vender situações, e todos lucram com a guerra, que é a morte e o sofrimento de outras pessoas e destruição. Então, isso está relacionado ao Orixá Ogum, a Ares, a Marte. Então, é necessário que nós tenhamos consciência de chegar e ver, e ali ver e banir de sempre essa situação. E nesse momento que eu estou citando, nesse mesmo Odu, é um momento em que Ogum, quando Oxalá disse que então ele não receberia o show, mas que durante as refeições ele estaria acompanhado dele próprio Oxalá e Iemanjá e Exu. É o momento em que se dá de comer Exu junto com Oxalá, Iemanjá e Exu, para que aquela reunião possa relembrar algum e ele não venha atacar nada. Meus irmãos, é isso que eu gostaria de chegar e colocar para vocês. Aquele filme, muito bem produzido, parabenizar também essa série, porque dá para a gente conhecer um pouco das aldeias, o que aconteceu. Pena que esses períodos seja a chegada do europeu. Nós precisávamos ter conhecimento antes da chegada do europeu, como eram os reinos. Mas tem alguns também, outros filmes também, que mostram muito bem, tá, essas situações. Basta buscar, inclusive na internet, outros assim, eu tenho visto tudo mostrando como que eram as sociedades, os palácios, as ideias deles, tudo. Isso é importante para nós em termos de aclimatizar o que acontecia. Tá? Inclusive em rainhas, veja só uma coisa, muitos fizeram acordos já com os europeus, muitos reinos lá deixaram as religiões que eles chamam, né, ancestrais, e viraram católicos para poder ter o auxílio do Papa, tudo, e manter seus reinos. Então, esses escravizavam os outros reinos e vendiam para cá. Por quê? Quando eles invadiam um lugar, pegavam as pessoas e vendiam, ganhavam dinheiro com a venda e ainda ficavam com o território. Isso é importante a gente chegar e ver. Porque jogar toda a culpa em cima do homem branco, não. O negro já fazia isso, porque antes ele levava os seus cativos, atravessava o deserto tudo para vender para os árabes e para os egípcios. Parou só de chegar e fazer, mas a escravidão continua. Tá? Aqui no Brasil se tem notícia que o próprio Zumbi dos Palmares, eles escravizavam algumas que não eram da tribo deles, ou que não era muito chegada. Existem essas situações, que alguns historiadores dizem que sim, outros que não, mas que possivelmente acontecia em lugares isolados. É importante a gente chegar e ver isso. Meus irmãos, é aquele tipo que eu vou te dizer. A PTB, o Iecubica, a Gibonão, o Midegi, a nossa Leila de Iemanjá. E é assim que a gente encerra essa situação, chegando e falando. Realmente, parabenizando, algumas pessoas falaram que não deveriam colocar mais cenas de violência, mas é engraçado. Nós vemos filmes americanos com cenas de violência, ninguém fala nada. Nós vimos outras situações, vemos isso aqui, o outro lá, só da nossa religião, que é o diabo. Thor, o deus do trovão, é exaltado, é isso, aquilo outro. Xangô é menosprezado como um diabo. Loki, Loki, irmão de Thor, tudo. As crianças adoram tudo. Exu é o diabo. Porque uns vêm de terra dos louros, tudo, e outros dos negros. Vamos começar a ver isso daí melhorzinho. Meus irmãos, axé, axé, axé. Exu Mojubá.